Não, tá ótimo o Ah, som. tá bom. Bárbara, fique à vontade, por favor. Pode começar. Beleza, então. Boa noite, pessoal. O tema que eu escolhi foi Educação 4.0. E eu acho que quando a gente pensa esse tema, eu quando pensei também, achei que ele era muito mais ligado à tecnologia do que processos de aprendizagem, mas é o contrário. Então, vamos falar aí um pouco sobre isso. Então, o que seria a Educação 4.0? É uma abordagem desejada para a aprendizagem de forma que se alinhe a essa revolução 4.0 que a gente está passando. Então, são processos de aprendizagem, de conteúdo, de matéria, da parte de educação, para abranger essa tecnologia, essa revolução que a gente está passando. Então, para a gente ter uma noção, o que eles chamavam de educação 1.0? Era essa ideia da experiência e da memorização. Então, por muito tempo, a gente acreditou que a educação ela era mais importante a parte de memória, tanto que, né, talvez vocês não tenham pego, mas a gente, eu e o Cris, provavelmente pegamos muito essas questões de memória, de memorizar tabuada, mais do que você pensar sobre o conceito ou pensar sobre como que funciona a tabuada, a multiplicação, era mais importante você saber decorar aquilo do que como aquilo funcionava. E isso também se deve porque a maneira da gente chegar às informações eram muito mais complexas, muito mais difíceis do que hoje em dia. Então, para se ter as informações, os conteúdos, a gente tinha que ir nos livros, né, buscar essa informação, e isso demandava tempo, e coisas que hoje em dia não demanda. Então, para você ter informação, para você tirar uma dúvida, hoje é muito mais fácil, você abre o seu celular, você abre o Google e tira a sua dúvida. Então, para que a gente vai decorar hoje em dia? Na questão da educação 2.0, já tem essa evolução da questão da internet. Então, foi essa passagem da procura do conhecimento na nossa memória para a parte da internet. Mas, mesmo assim, foi uma evolução que estava muito ligada ainda à memorização, ainda a você só pegar o conteúdo que estava na internet e passar por o papel. E não e a gente não estava se relacionando de maneira muito inteligente com as informações que as coisas estavam sendo disponibilizadas. Na educação 3.0, e daí sim já tem uma questão mais do consumo de informação. Daí a gente já foi evoluindo em relação a essa quantidade de informação disponível da internet e já estava se relacionando de uma maneira um pouco mais inteligente com essa informação, trazendo ela para a sala de aula. Agora, na educação 4.0, na verdade, ela se trata mais do empoderamento. Momento, do empoderamento da educação. E não de você apenas pegar conteúdo, mas você mesmo produzir conteúdo, produzir inovação e tirar suas próprias conclusões dos dados, não só apenas acessar o conhecimento, mas produzir o conhecimento desejado. Então, isso vem, né, com esse advento assim da ampliação da internet e essa geração que já cresceu já ligada com essa educação, com acesso à internet. Então, os alunos, hoje em dia, os alunos do futuro, também, eles não vão precisar decorar as coisas, mas eles vão precisar saber se relacionar com o conhecimento que eles vão ter disponíveis. É o que acontece hoje em dia, que a gente tem muito conhecimento, mas não consegue filtrar de maneira correta. E também não consegue relacionar as coisas de maneira correta. Daí a gente tem esse monte de fake news ou um monte de informações distorcidas, porque os alunos eles
aprenderam a ler, mas não aprenderam a criticar ou não aprenderam a filtrar aquilo que eles leem. Então, para que as universidades continuem a produzir graduandos de sucesso, elas devem preparar os seus alunos para um mundo onde esses sistemas eles prevalecem em todos os setores. Então, essa tecnologia ela vai ser usada em qualquer setor, não apenas nos setores de ciência e tecnologia, mas como aqui a gente estava falando do agronegócio e outras áreas que não se esperava se usar tecnologias. E acho que isso aqui a gente até já viu em algumas aulas, que mostra que com essa quarta revolução industrial, 60% das ocupações atuais, dos empregos atuais, eles provavelmente vão ser extintos e vão ser automatizados, né? Extintos no caso da interferência humana no sistema. No caso, elas vão ser atividades automatizadas, então você vai ter esses 60% de pessoas, né, que não terão empregos no futuro e elas vão ter que ser repostas, né? Elas vão ter que ser colocadas dentro do mercado de uma outra forma. Então, isso é um problema, porque se a gente ensina as pessoas de maneira muito técnica, muito específicas, elas não vão conseguir avançar dentro das tecnologias e se preparar para novas tecnologias. Então, você, por exemplo, aprende a mexer num software específico, que acontecia muito, tipo, antigamente, e daí, mais para frente, esse software é extinto e você não consegue se colocar no mercado porque você só sabia mexer naquilo. Você não sabe produzir conhecimento e não sabe se renovar nesse processo. Então, a quarta revolução, ela também impactará nas habilidades sociais que os alunos precisarão no futuro, não apenas nas questões técnicas, mas também em questões como inteligência emocional, criatividade. Então, a maneira que os estudantes, os alunos, eles têm de resolver um problema, de pegar um problema e ter a criatividade ou de solucionar ele. Então, isso é uma habilidade, não é uma coisa que você pode ensinar apenas com informação com a internet, mas é uma coisa que você tem que estimular e fazer um processo de aprendizagem em si. E então aqui fala, né, algumas habilidades pessoais que eles afirmam que logo se tornarão indispensáveis inclui resolução de problemas complexos, habilidades sociais, habilidades de processo. Então, todas essas habilidades que são mais individuais em relação às pessoas do que mais técnicas, como são atualmente. Então, para isso, a gente precisa de uma nova abordagem para a aprendizagem. Você não pode apenas chegar dentro da sala de aula e passar o conteúdo e esperar que aqueles alunos eles criem uma inteligência emocional ou criem uma criatividade com você dando a aula da maneira que os antigos davam, que se dava há 20, 30 anos, sendo que o processo que a gente tem para frente é completamente diferente. Então, nesse caso, a educação 4.0 ela vem com um método de incentivar a aprendizagem remota, acelerada, e de forma que os alunos usem os meios digitais, mas que consigam habilidades práticas, que eles consigam aplicar isso em várias coisas diferentes. Então, a aprendizagem baseada em projetos, ela destaca a importância de estudar um amplo conjunto de habilidades, então uma interdisciplinariedade, não apenas um conteúdo específico, você tem que saber um pouco de tudo e saber aplicar e saber procurar e enfrentar as dificuldades nesses trabalhos específicos. Então, uma forma de aprendizagem que eles falam é o scale up, que você faz
com alunos, eles sentam em mesas redondas espalhadas pela sala, e o professor, ele não vai ser o detetor do conhecimento que vai passar, mas ele vai apenas orientar os alunos nos projetos que eles têm interesse. Então, eles querem fazer um projeto específico, o professor está ali para orientar onde procurar, como fazer, mas ele não é detetor de todo o conhecimento sobre aquilo. Ele não vai apenas falar, né? Os alunos que vão produzir, ele vai apenas mostrar o caminho. Então, esse é um método que já usam, que é o chamado Scale Up. E o objetivo final de utilizar essas tecnologias e adotar novos métodos é colocar os alunos no centro do processo educacional. Então, eles não vão ser mais apenas receptores, eles vão ser produtores de conhecimentos em si. Mas com isso a gente tem alguns problemas, que são, por exemplo, as instituições superiores, elas ainda não estão preparadas para um ensino personalizado. Ainda é um ensino geral muito antigo. E com isso, as universidades novas que tentam se adequar a essa nova educação, esse novo processo de aprendizagem, ela é vista como uma faculdade fraca, que não é tão boa como as antigas. Então, algumas universidades mais antigas, elas têm muito esse receio de mudar a sua grade ou mudar o seu processo e serem vistas como não tão boas mais como eram antigamente. Entretanto, né, esses ensinos mais personalizados, né, se você utilizar dados, monitorar dados, isso pode ajudar no processo de aprendizagem dos alunos. Inclusive, eu trabalho lá, um pouco do trabalho que eu estou fazendo com o Guarino, né, na parte de ver as dificuldades dos alunos, de caracterizar os alunos que têm potencial evasão, né, dos cursos. Então, você pega dados específicos dos alunos, consegue fazer uma caracterização e consegue trabalhar de maneira individual com cada aluno, devido a cada dificuldade, trabalhar de uma forma mais personalizada. Mas isso também é um problema, né? Na hora que você vai ver da quantidade de pessoas que é necessário para fazer um trabalho personalizado, aí já é uma coisa um pouco mais complicada. Mas isso é um outro problema que a gente tem que resolver nesse caso. Então, aqui é esse negócio da questão da graduação tradicional, né? Que ainda é visto como... Nossa, nem tanto. Que ainda não estão convencidos. Então, aí a gente tem essas universidades mais antigas, que elas veem isso ainda como uma aprendizagem fraca, e elas não estão prontas ainda para fazer uma estruturação, uma reestruturação das suas grades. Então, esse é um dos problemas para a educação 4.0 evoluir nesse processo. E é isso, gente. Obrigada. Qualquer dúvida, pergunta, pode falar e a gente discute a respeito.